Jesus. Isso foi uma das coisas que me fez ter vontade de mudar pra lá. Oi, gente! Pra quem é novo por aqui, meu nome é Bianca e eu moro aqui na Nova Zelândia desde 2019. E embora muita gente pense que a Nova Zelândia faz parte da Austrália ou é na Austrália, enfim, não tem nada a ver. E na verdade, só depois de mais de 4 anos morando aqui desse lado do mundo, eu finalmente fui conhecer a Austrália e inclusive cheguei à conclusão de que de várias formas a Austrália lembra muito mais o Brasil do que a Nova Zelândia. Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram essas minhas primeiras impressões da Austrália, né? O que mais me surpreendeu por lá e também dar algumas dicas e responder algumas perguntas de vocês sobre, por exemplo, o que a gente achou dos preços por lá, sobre o clima e, claro, se a gente moraria lá ou não. Antes de mais nada, eu queria só fazer um disclaimer, né, que a gente passou só uma semana na Austrália e só na região de Brisbane. Então é óbvio que não dá pra falar assim, né, da Austrália no geral. Dá pra ter aí umas primeiras impressões, né, notar principalmente quais são essas principais diferenças da Austrália e da Nova Zelândia, mas é óbvio que são só primeiras impressões, né, e que não dá pra aprofundar muito em só uma semana. A primeira coisa que me chamou bastante atenção foi essa coisa dos animais peçonhentos na Austrália. A gente sempre escuta falar, né, que a Austrália é cheio de bichos esquisitos e tem vários animais que só existem por lá, né, mesmo o canguru, o koala, tem vários animais, né, que são conhecidos por só existir naquela região. E eu já tinha ouvido falar mesmo, né, que a Austrália é cheia de animais muito bizarros e perigosos e aranhas gigantes e etc. Mas eu achava que era uma coisa meio exagerada, assim, que nem os gringos falam que no Brasil tem macaco e cobra andando na rua e etc. No caso da Austrália parece que não é tanto exagero assim. No primeiro Airbnb que a gente ficou já tinha uma aranha assim de um tamanho bem considerável, assim. Eu não vou dizer que era gigante, mas era bem grandinha, assim. Eu não lembro da última vez que eu vi uma aranha daquele tamanho. Além disso, a gente também viu uma cobra literalmente atravessando a rua um dia. E no meio da rua. Caraca. E baratas. Eu vi mais barata na Austrália em 6 dias do que em 4 anos na Nova Zelândia. Aliás, na Nova Zelândia eu nunca vi nenhuma barata, o que com certeza entra ali no top 3 de motivos que me fazem amar a Nova Zelândia. Dito isso, algumas pessoas que moram em Sydney e em Melbourne falaram que nessas regiões não tem tanto bicho assim. Deve ser porque a região de Queensland é mais quente, né? E bicho normalmente costuma preferir lugar mais quente, ou eu dei muito azar mesmo. Eu acho que parte disso é porque a gente desacostuma também, né? Estando aqui na Nova Zelândia, que realmente não tem bicho nenhum, mal tem formiga aqui. Mas assim, me surpreendeu o tanto de bicho que eu vi lá num período tão curto de tempo. Eu acho que nem no Brasil eu tinha visto tanto bicho num período tão curto. Outra coisa que eu também fiquei bem chocada e que eu acho que tem a ver também com o fato de estar morando na Nova Zelândia, né, que é um país menor, com cidades menores, mas foi o tamanho de Brisbane. Eu tava esperando que Brisbane seria uma cidade, assim, um pouco maior, né? Eu sabia que era uma cidade grande, assim, se eu não me engano, tem 2 milhões e meio de habitantes, o que é, né, relativamente grande. Mas, assim, eu fiquei chocada com o tamanho da cidade, com o quanto que ela tem, assim, uma atmosfera, assim, de cidade grande, de cidade movimentada. Em vários momentos me lembrou muito São Paulo, me lembrou muito Nova York também, essa coisa mesmo de cidade grande, cheia, com um trânsito de cidade grande, assim, nem tanto volume de carros, assim, mas mais, assim, umas ruas gigantes com altos viadutos, umas entradas muito malucas, daquela que se você perder, você se ferrou, porque só vai ter um retorno dali 25 quilômetros. Ainda assim, bem mais organizado do que São Paulo, mas essa vibe, assim, de cidade grande me surpreendeu bastante. Eu não tava esperando que Brisbane era uma cidade desse tamanho. Bem maior do que Auckland, inclusive. Aliás, uma dica importante para quem for para lá um dia,
Primeira coisa é ficar bem atento ao trânsito, né? Realmente é um trânsito bem confuso, com várias entradas e saídas que são muito fáceis de perder, então tem que prestar bastante atenção. Além do fato, é claro, de que você vai estar dirigindo do outro lado da rua, né? Do lado esquerdo da rua, o que por si só já deixa mais difícil, né? Para quem ainda não está acostumado com isso. E além disso, tem a questão dos tolls, né? Eles têm como se fossem pedágios dentro da própria cidade. Então, em algumas ruas dentro da própria cidade, você paga para andar nelas, né? E muitas vezes você nem percebe que tá pagando, porque não é um pedágio como tem no Brasil, que você para e vai ser cobrado. Acho que você tem tipo um tag, né? Que você coloca no carro e que registra quando você passa naquela rua e te cobra um pedágio. A gente até sabia disso, né? A gente alugou um carro lá e quando eu coloquei no Google Maps, assim, os endereços onde a gente estava indo, eu vi que ele dava sempre a opção, né, com pedágio e sem pedágio. Mas embora eu sempre escolhesse a opção sem pedágio, de alguma forma a gente acabava saindo nas estradas com pedágio. Acho que é porque, de novo, né, é muito fácil você pegar uma saída errada ou perder uma saída e aí acabar passando por algum pedágio, então é algo para ficar aí mais atento ainda, né? E falando em gastar dinheiro, outra coisa que me surpreendeu bastante por lá também foram os preços das coisas. Por um lado, me surpreendeu positivamente, por outro, me surpreendeu negativamente. É claro que a gente tava aí, né, numa mini férias, então a gente acabou comendo muito fora, né? Eu acho que para quem realmente vai morar na Austrália, acaba gastando muito menos porque come muito mais, né, comida feita em casa, né? Mas a gente gastou uma média de $100 por dia que a gente ficou lá. E isso basicamente só com comida e ainda por cima algumas das refeições que a gente fez foram lanches, né, e café da manhã, principalmente, que a gente comprou as coisas no mercado. Então, assim, para comer fora, eu achei que ficou bem caro. Aqui na Nova Zelândia, a gente normalmente, quando sai para comer fora, costuma gastar aí em torno de $40, $50, quando gasta bastante. E lá tava bem comum a gente gastar em torno de $70, $80 australianos cada vez que a gente comia fora. Então é lógico, né, que a gente tava de férias, a gente acaba pedindo um drink, acaba pedindo uma entradinha a mais que aqui normalmente não pediria, mas mesmo assim eu achei os preços bem mais altos para comer fora do que aqui na Nova Zelândia. Em compensação, o mercado... Jesus... Essa foi uma das coisas que me fez ter vontade de mudar pra lá. Porque, assim, é muito mais barato realmente do que aqui na Nova Zelândia. Eu fiquei com uma sensação, assim, de que aqui na Nova Zelândia a gente é extremamente roubado. Tem muitos produtos que são bem parecidos, né? Vários das mesmas marcas, inclusive, né? Mas você percebe que realmente na Austrália, primeiro que tem muito mais disponibilidade, assim, de alguns produtos, muito mais opções de marca, frutas e verduras também, muito mais opções, embora também não se compare ao Brasil ainda de variedade, assim, de frutas e verduras. E os preços também para frutas e verduras, o Brasil costuma ser bem mais barato, mas, assim... Foi um pouco chocante você ver os mesmos produtos que você compra aqui na Nova Zelândia, lá na Austrália, por metade do preço, ou às vezes até menos. Mal entramos no mercado, já tô chocada com o preço do brócolis. R$2,90 por quilo. Na Nova Zelândia, quanto tá barato? R$2,90 cada um, a unidade. Meu Deus. E outra coisa que também me surpreendeu bastante lá na Austrália, pelo menos ali na região de Brisbane, foi o quanto eu achei parecido com o Brasil em vários sentidos. Provavelmente tem a ver com essa questão do clima, né, de ser um clima mais quentinho, assim, mais parecido com o do Brasil. Eu já tinha ouvido falar que a Austrália é o Brasil que deu certo, ou o Brasil com dinheiro, e realmente eu achei que passa um pouco essa impressão mesmo, assim. Realmente tem uma vibe de Brasil, assim, e tem também uma coisa mais americanizada, assim, que nem a gente tem no Brasil. Inclusive, eu já ouvi vários kiwis chamando a Austrália de Little America, mas realmente tem uma coisa meio Brasil com dinheiro mesmo, assim. Tem várias coisas que lembram o Brasil, né? Mesmo as belezas naturais, assim, lembram bastante o Brasil, mas tudo muito conservado, tudo com muita estrutura, assim, sabe? Você percebe que tem um investimento maior, assim, público para a conservação desses lugares, o que infelizmente faz muita falta no Brasil. Bom, e aí eu queria terminar respondendo algumas perguntas de vocês sobre essa nossa mini viagem para a Austrália, mas antes, só lembrar vocês de ver se vocês estão inscritos aqui no canal e se não tiverem ainda, inscrevam-se para não perder os próximos vídeos. Bom, então vocês perguntaram sobre segurança, se a gente se sentiu seguro na Austrália.
e isso foi super tranquilo, nem passou pela minha cabeça qualquer problema com segurança por lá, me senti super seguro o tempo todo, com exceção, é claro, das baratas. Vocês também perguntaram sobre o visto, né? Como é que foi tirar o visto pra lá? Pra mim foi super tranquilo por conta da cidadania italiana. Então é uma bela de uma facilidade para quem tem uma cidadania europeia. O formulário que você vai preencher é muito mais simples, o visto sai muito mais rápido, foi muito mais tranquilo. O Kayan, por exemplo, que aplicou através do passaporte brasileiro dele, teve que preencher um formulário gigante, parecia que ele estava querendo imigrar permanentemente para a Austrália. E, inclusive, várias pessoas me falaram que tiveram os vistos para a Austrália negados. Então, uma dica é você sempre mandar o máximo de documentos possível, mesmo que eles não peçam lá. Mande documentos que comprovem que você tem um vínculo com o país que você está morando. Então, pode ser pagamento, né, contrato de trabalho. Diferente da Nova Zelândia, né, que eles vão te pedir mais documentos caso esteja faltando alguma coisa, parece que a Austrália simplesmente nega o seu visto e você tem que aplicar de novo, mandando os documentos que ficaram faltando. E aí isso acaba sendo um problemão, porque você fica com o seu passaporte manchado, né? Você fica tendo que explicar toda vez por que você já teve um visto negado em outro país, o que é um saco. Então, assim, é melhor mandar o máximo de documentos que você puder para provar um vínculo com o país que você tá e não ter o visto negado por um motivo que poderia ser facilmente evitado. Mas, assim, uma vez que foi tirado o visto, eu achei que foi super tranquilo entrar lá na Austrália. Eu já ouvi também algumas histórias meio de terror, assim, de pessoas que tiveram problemas ao chegar no país. Com a gente foi super tranquilo. Simplesmente perguntaram quanto tempo a gente ia ficar lá, qual que era a intenção da nossa viagem. E só, entramos. Ah, lá também tem essa coisa de biossegurança que nem tem aqui na Nova Zelândia. Então você não pode entrar com qualquer produto lá, com qualquer comida, não pode entrar com plantas e etc. Então é aquela mesma história do que aqui, né? Na dúvida é melhor você declarar o que você tá levando para eles checarem do que tentar esconder e correr o risco de pagar uma multa bem salgadinha. Bom, aí vocês também perguntaram se a passagem de avião foi muito cara daqui para lá. Foi em torno de $600 por pessoa, é um voo aí de 4 horas e a gente foi com a Air New Zealand. E eu acho que em outras companhias aéreas, como por exemplo a Jetstar, você conseguiria o voo mais barato. Aí vocês também perguntaram sobre cartão de crédito, né? Como que a gente fez para pagar pelas coisas lá na Austrália. E a gente acabou fazendo um cartão digital do Wise, que você coloca no próprio telefone e paga tudo no PayWave lá, né? Na aproximação. Foi super tranquilo, não teve nenhum lugar que a gente precisou usar dinheiro mesmo. E claro que eu tinha dado uma pesquisada antes, né? E o Wise foi de longe a opção mais barata, com as menores taxas. E a gente também achou bem prático, então, sucesso. E finalmente a pergunta que não quer calar, se a gente moraria na Austrália. E para ser bem sincera com vocês, tem algumas coisas que dá uma mexida, assim. O preço do supermercado foi algo que deu uma mexida, deu uma vontade de morar lá. O clima também, né, mais gostosinho, mais quentinho, também dá uma vontade de morar por lá. Embora no verão eu acho que deva ser bem insuportável. Mas o que me desanimou um pouco de morar lá é essa coisa de país grande, assim, de cidades muito grandes. Eu acho que eu tenho curtido muito, assim, tá numa cidade mais tranquila aqui na Nova Zelândia, ter um estilo de vida muito mais tranquilo. Eu acho que no momento eu tô bem feliz aqui em Christchurch, eu gosto bastante de Christchurch. Tem seus defeitos, né, obviamente, mas lá também vai ter os defeitos da Austrália, então eu acho que eu gosto do tamanho de Christchurch, que não é nem tão pequena, mas também nem tão grande, então, não sei, não me deu muita vontade de morar lá não. Mas lógico que isso é muito pessoal, né, independente disso, é um país que eu não vejo a hora de voltar, assim, que foi muito gostoso, um clima super agradável, praias lindas, perfeito para tirar umas férias, e eu segurei um koala, e várias outras coisas que a gente sente falta de ter com mais frequência aqui na Nova Zelândia, mas a Austrália é bem pertinho e não é tão difícil assim de ir pra lá e matar um pouco a saudade dessas coisas. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado e se você já foi pra Austrália, não esquece de deixar aqui nos comentários se você concorda ou discorda dessas minhas primeiras impressões. Até o próximo vídeo, um beijo!